Oi, meus bombonzinhos, tudo bem com vocês, meus amores? Gente, o vídeo de hoje, ele é um pouco diferente. Hoje eu vou contar como é que eu me tornei mãe da Laura. E o nosso vídeo de hoje é como me tornei mãe da Laura. Pra quem me segue aqui no meu canal, né, sabe que eu sou enfermeira obstetra. Quem me segue lá no Instagram sabe que eu fui mãe recentemente. E eu recebi uma chuvarada de comentários. Conta, Amanda, como foi o seu parto, como foi a sua experiência. Então eu resolvi falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Primeiramente, foi o meu primeiro filho, tá? Minha primeira filha, a Laura. E eu confesso que a maternidade no começo não fazia parte de mim, tá? Eu tive que abrir mão da maternidade por muito tempo. Até por uma questão que eu me dediquei muito tempo à minha carreira. Aquilo ali pra mim, eu vivia de uma época que eu vivia só da carreira, eu vivia só de faculdade, eu vivia só de estudo, eu vivia de pós-graduação, eu vivia de trabalho, por muito tempo eu vivi só disso. E com o passar do tempo, eu ficava pensando, imaginando se eu ia algum dia ser mãe, se algum dia eu ia ter uma família. Então, aí o relógio biológico da gente também, tá, gente? Meu relógio biológico apitando ali, o tempo passando, os anos passando. E eu pensava, meu Deus, será que eu nunca vou ser mãe? Eu tinha optado em algum momento por adoção, se eu não conhecesse ninguém, se eu não fosse mãe biológica. E também eu andei olhando também em algum momento sobre a inseminação, né? Só que o que acontecia? A inseminação, ela ainda é muito cara no Brasil, tá? Eu olhei o valor, era 30 mil reais na época, e eu teria que engravidar de um homem desconhecido, porque na época eu era solteira, né, gente? Eu não tinha ninguém, então eram coisas assim que às vezes me contradiziam, assim, eu disse, meu Deus, mas eu vou pegar de um homem conhecido, um homem que eu nunca vi na vida. Então eu sou uma pessoa muito detalhista, então eu acho que eu ia escolher durante um ano o homem que ia me engravidar, né? Então eu desisti da inseminação pelo valor, por N motivos. Primeiro é por causa do valor, e o segundo porque eu ficava meio insegura, né, de uma pessoa desconhecida a inseminação, né, fazer de um homem que eu nunca tivesse contato, que eu não conhecesse, que eu não me relacionasse. E a adoção também ainda é uma coisa meio complicada no Brasil, né, gente? Infelizmente, eles complicam muito, tem a questão da renda, tem várias coisas que eles exigem ali, eu tive vendo também. E aí os tempos foi passando, os anos foi passando, e aí eu conheci meu marido com 34 anos, tá? 2 anos. E a gente, no começo do nosso casamento, a gente não tinha a certeza que aquele relacionamento ia dar certo, né? A gente tenta, né, gente? Então, ao longo do tempo a gente foi vendo que a gente tinha coisas comuns, que ia dar certo, enfim. Então, eu fiquei grávida, né? E aí nós casamos e moramos juntos, enfim, já contei algumas coisas aqui pra vocês, né? Quem me segue no Instagram viu lá o casamento, enfim, que a gente foi no civil, casou tudo direitinho. Então, são coisas assim que às vezes a gente não espera, né? Ninguém planeja tudo na vida, né? Ninguém é tão perfeito assim de planejar tudo na pé da letra, né? Então, tem coisas na vida que a gente não planeja, né? Então, né, eu engravidei e toda essa questão, né? Eu tinha 35 anos quando eu engravidei, eu já tava com uma idade, aquele relógio biológico que me preocupava. Quando eu comecei a fazer pré-natal, fazer os exames, eu sabia que depois dos 35 anos tem 40% de chance de aborto. Eu sabia das possibilidades de talvez a criança ter alguma síndrome, alguma coisa. Então eu fiz todo um pré-natal, eu fiz todo um esquema, eu fiz todos os exames. Então quando eu vi que minha filha era ser saudável, eu fiquei muito feliz. Eu dei pulos de alegria, até liguei pra minha mãe e disse, mãe, a Laura vai ser saudável. Então aquilo me fez enxergar de outra forma a maternidade. Então, com o passar do tempo, ao longo que essa gestação foi avançando, né, eu pude perceber muitas coisas. A gente começa a mudar o pensamento da gente, porque eu vou ter uma pessoa para cuidar, eu vou ter um ser para cuidar agora. Eu vou ter uma pessoa que vai depender totalmente de mim, principalmente nos primeiros anos de vida. Então, são coisas assim que mudam a gente, né? O meu parto, ele foi um parto muito saudável, devido à educação perinatal, tá, gente? Quem não é meu aluno ainda, assista as aulas no YouTube, são de graça. Aproveita que é de graça, tá, gente? São 10 aulas, faz tudo que eu falo ali, que dá certo. E eu sou uma prova viva que a educação perinatal funciona, né?
Eu tive um trabalho de parto maravilhoso devido à educação perinatal, porque eu me preparei. A educação perinatal, ela te prepara ao longo da gravidez. Então, ao longo da gravidez eu fui me preparando, né? Fiz as coisas que eu ensino, tá, gente? Exercício de respiração, caminhada, comer tâmara, tá? Todas as coisas que eu falo lá funcionam, tá? Então, eu fiz essas coisas ao longo da minha vida. Eu fiz isso ao longo da minha gestação. Então, até desde o exercício de respiração até caminhada, comer tâmara, essas coisas todas assim. Tá? O exercício de respiração, ele realmente alivia a dor. Tá? Eu sei porque eu fiz ao longo que eu estava sentindo as dores. Então, como é que foi o parto? Tá? Ela nasceu com 37 semanas, tá? E 2 dias, é o começo do 9º mês. Pra quem não sabe contar semanas, tá? 37 é 9 meses, tá? É o início do 9º mês. 40 seria o final do 9º mês. Então ela nasceu no começo do 9º mês. Eu não sabia, a gente nunca sabe, né? Quando faz parto normal, né? Parto vaginal, não tem uma data provável do parto, certa do parto, né? Eles te dão uma data provável do parto, mas pode vir antes. E foi o que aconteceu comigo. Eu já tava há 2 dias perdendo. Quando eu entrei na semana 37, eu já tava 2 dias perdendo o muco, tá? Que é aquela secreção que sai no momento do trabalho de parto. Ela pode sair antes, ou ela pode sair depois, ou ela pode sair durante. E eu entrei na semana 37 já perdendo muco. Aí eu fiquei 2 dias perdendo aquele muco. E aí no segundo dia eu falei pro meu marido, eu já tô há 2 dias perdendo esse líquido, 2 dias perdendo esse muco. E ele falou, não, isso é normal, não sei o que, a gente vai ter pesquisando também, às vezes a pessoa parece que não raciocina, não sabe o que é. Gente, às vezes eu esqueci que eu era enfermeira obstetra e às vezes eu não raciocinava direito, tá? Então eu tinha que pesquisar algumas coisas. Por mais que eu tenha o conhecimento físico, eu não sabia o que era uma gestação de verdade. Só depois que a gente é mãe, que a gente passa por uma gestação, a gente sabe, se eu entendo certas coisas na área obstétrica, tá? E aí eu comecei a perder aquele líquido e aí eu lembro que era de noite, mas eu falei pro meu marido, se eu sentir qualquer coisa, eu te chamo, tá? Isso já era no segundo dia da semana 37. Eu lembro que ele tava aqui na sala, no celular, exatamente aqui onde eu tô, e eu tava lá no quarto e eu consegui cochilar um pouco, assim, um período de tempo, tipo das 9 da noite, assim, tipo das 9 às 10, uma coisa assim, sabe, 2 horas ali. E acordei às 11 horas da noite, por volta das 23 horas eu acordei com muita dor. Eu tava com contração. E aí eu tive que vir aqui na sala e chamar ele e disse, amor, não vai dar. Eu tô com dor. Eu tô com contração de 10 em 10 minutos. E eu fazia exercício de respiração. E ele olhou pra mim e disse, amor, tu tá com dor, vamos pro hospital direto. E eu tava perdendo líquido já também, né? Além de estar com dor. E eu lembro que as coisas já estavam tudo prontas, assim. Eu já tinha feito a mala da maternidade, tanto a minha como a da Laura, né? A minha do bebê. E eu peguei tudo rápido, assim, e como diz assim, saí com a cara que nasci, acho que nem pentei nem o cabelo, botei a primeira roupa que eu vi na frente, porque eu tava de pijama, tá, gente? E aí o meu marido foi tentar chamar o Uber e o aplicativo dele tava com problema, e eu sei que ele teve que chamar um táxi às 11 horas da noite. E aí ele caminhou umas 2 quadras e conseguiu achar um táxi e a gente foi pro hospital. O hospital é perto da minha casa, só que como eu estava em trabalho de parto ativo, a gente achou melhor ir de Uber, de táxi, no caso, para chegar mais rápido e evitar de acontecer qualquer coisa no meio do caminho, nascer no meio do caminho, sei lá, né, alguma coisa assim. E eu lembro que no táxi eu fazia exercício de respiração, tá, gente? Quanto mais vocálico o som, menos dor a gente sente, tá? E eu lembro que o senhor do táxi perguntou como é que tá, quem era o bebê, né? Perguntou o nome, eu disse que era Laura, e ele calmamente falou assim, calma, Laurinha, já tá vindo, nós estamos pro hospital, sabe? Mas com muito bom humor, e eu ali com dor, fazendo exercício de respiração, tá, gente? Meu marido segurando minha mão. E aí eu fui pro hospital pro dia, assim, que marcaria minha vida pra sempre, né? O dia que eu nunca mais ia ser a mesma, né? Eu acho que a gente, depois que é mãe, a gente nunca mais é a mesma, né? A maternidade, acho que transforma a gente de uma maneira que a gente nunca mais é a mesma. E eu cheguei no hospital, quando eu botei o pé no hospital, a minha bolsa estourou, isso era meia-noite. E eu senti aquele líquido descendo, assim, é como se fizesse xixi nas calças, tá? Pra quem é mãe aí vai entender o que eu tô falando. E quem teve parto normal, tá, gente? Então, um dia que mudou a minha vida pra sempre. E eu pisei no hospital e aquele líquido descendo, tinha uma senhora e ela falou assim pra mim,
ela olhou aquele líquido no chão e disse, eu acho que não é de vocês aquilo ali, né? Acho que não, né? Ela falou aquilo, acho que mais é pra me deixar calma e não deixar a gente nervosa. Claro que o líquido era meu, né, gente? Não podia ser de outra pessoa, né? E eu entrei pra emergência sem saber o que ia acontecer, certamente. Eu só sabia, tinha certeza que logo eu ia estar com minha filha nos braços. E eu entrei lá na dentro de emergência, em trabalho de parto ativo. E eu fiquei um tempo na recepção, fiquei umas 2 horas na recepção com dor, tá, gente? Eu vomitei também na recepção, tive um período de vômito devido à dor. Meu marido me levou no banheiro e aí eu botei tudo pra fora. Eu acho que a dor era tanta que eu não sabia como, não parava nada no estômago. Então eu vomitei toda a fruta que eu tinha comido. Conta aí pra mim se você que é mãe aí, aconteceu o mesmo com você aí, de vomitar no trabalho de parto, tá? E eu fiquei um tempo ali na recepção, umas 2 horas, aí depois me chamaram, né? Eu tava com muita dor, eu tava caminhando, mancando já, porque eu tava sentindo muita dor. Eu só queria deitar, era só o que eu queria. Eu só queria deitar numa maca e queria que aquele bebê nascesse logo, porque eu não aguentava mais aquela dor. Quem é mãe sabe que é uma dor rasgada, é uma dor ardida, tá? É uma dor horrível, é uma dor inexplicável, tá, gente? A dor de parto é uma dor que não tem como explicar pra ninguém como é que é essa dor, porque é uma dor que não tem explicação, tá? E aí eu entrei lá, e aí eles fizeram um holder, que é aquele exame pra ver os batimentos cardíacos do bebê. Gente, eu queria morrer com aquele negócio na barriga, morrendo de dor, e eles botaram aquilo na minha barriga, e eu não conseguia nem fazer o exame direito de tanta dor que eu tava sentindo. Eu fazia exercício de respiração, eu me esticava. E aí eles fizeram até um período de tempo e depois elas viram que não dava pra fazer aquilo, pelo amor de Deus, né? E aí depois eles coletaram meu sangue também, eu vi que a moça do laboratório coletou, eu com dor, ela coletando meu sangue. Fiz um acesso, enfim. E aí quando eu fui pra sala de parto, que elas me levaram na sala de parto de cadeira de rodas, eu tive a concepção de que realmente ia nascer, sabe? Porque no que eu cheguei na sala de parto, elas me ajudaram a subir na maca, porque eu tava com muita dor. Tinha no lado ali, eu só vi alguém falando, tá nascendo aqui do lado, sabe? E eu, meu Deus do céu, e eu pensando, daqui a pouco sou eu. E aí no que eu deitei na maca, fiquei mais um tempo ali com dor, e eu tive dilatação total, tá? Já dilatou total, tá? Meu parto foi feito por médico, tá, gente? Se alguém me perguntar aí, eu não sei como é que é na cidade de vocês, mas aqui normalmente é os médicos que fazem o parto, tá? E eu tava ali com dor, e eu só pensava que logo eu ia ter minha filha nos braços. A gente não raciocina muito nessa hora, tá? A gente não pensa em, sei lá, que eu tenho roupa pra estender, essa casa tá suja, sei lá. A gente não pensa nesses critérios no momento do parto, porque é uma questão que a gente tá ali, tá com dor, a dor te torna um pouco irracional em alguns momentos, né? E eu tava com dor, e eu tava dilatada total, e eu não conseguia fazer aquela força pra sair totalmente a criança, tá? O meu marido disse que viu a Laura, a cabeça dela indo e vindo, e aí a médica sugeriu pra mim tomar ocitocina, como eu tava com acesso. Ela disse, não quer tomar ocitocina pra conseguir fazer toda aquela força pra poder nascer o nenê? No começo eu tive um pouco de resistência, porque eu não queria tomar ocitocina, eu tinha um certo preconceito com ocitocina, porque eu achava que eu ia ter uma contração, uma dor, eu sentir dor maior, ia ter uma contração muito forçada, enfim. Então eu um pouco resisti. E meu marido pensando ali, ai, que moça nervosa, toda essa porcaria, sabe? Eu sei que ele tava pensando isso, eu sei que ele tava pensando isso, tá, gente? E aí, no momento, eu decidi tomar, porque eu achei que eu fosse sofrer mais se eu não tivesse tomado, eu ia ter menos, eu ia ficar mais tempo sofrendo, então eu tomei a ocitocina, tomei 10 ml só, gente. Então eu consegui fazer a força pra nascer a criança, pra poder descer, né? E no momento que eu tive ela nos meus braços, eu olhei aquele rostinho e pensei, nossa, todo esforço valeu a pena, né? E eu vi que ela nasceu a cara do pai, tá, gente? Então eu fiquei com ela ali por alguns momentos, aquele calorzinho, aquele cheirinho, sabe? Tudo aquilo me fazia ter ocitocina, me fazia ficar feliz naquele momento, né? E eu tava ali com aquela criança nos braços, né? Eu tive laceração de 1º e de 2º grau, eu lembro que eu tava ali com ela e a médica tava, a me anestesiou e tava fazendo os pontos ali, né?
Mas nada mais aquilo importava, aquela dor passou, sabe? Elas diziam pra mim, depois que nascer o nenê passa a dor, né? Então, pra meio que incentivar a gente a fazer a força, né, pra nascer logo. Então, a maternidade, gente, é transformadora, tá? As dores de parto, gente, não são maiores que as alegrias de ser mãe, tá? E a Del no Chapéu que falava isso, tá? E aí, naquele momento, eu me lembrei dessa frase, quando eu olhei pra ela, e eu cheguei a encher os olhos de lágrimas, né? Lágrimas de felicidade, de poder ter a filha nos braços, de poder sentir aquele calorzinho, aquele cheirinho. Claro que cuidar de uma criança é uma atividade difícil, é uma coisa desgastante, né? É trabalhoso, tem que cuidar de madrugada. As olheiras de mãe que nunca mais saem, gente. Eu fiz maquiagem, passei corretivo para disfarçar, mas quem me conhece já me viu aí no Instagram sem maquiagem sabe que eu fiquei com bastante olheira. Isso faz parte, são coisas que faz parte, a laceração que eu tive ali, os pontos, tudo, enfim. Eu tive uma recuperação muito boa, graças a Deus, né? Eu consegui ter o parto normal, consegui ter o parto vaginal, o parto que eu queria, devido à educação perinatal. Então façam a educação perinatal, gente. Sigam a Cacá, vejam os vídeos da educação perinatal que vocês vão ter o parto que vocês que desejam. Bom, meus amores, então o vídeo de hoje era esse, o meu relato de como eu me tornei mãe da Laura. Né? Se você não é meu seguidor, então aí já aproveita para clicar aí no botão de me seguir. Me segue no Instagram também, que você vai assistir um pouco da minha vida, da minha rotina. Um beijo, meus amores, e até a próxima. Tchau!